FM 92.4 MHz, sua evangélica FM Gabu. Você está ligado com Evangélica FM 92.4 MHz, sua evangélica FM Gabu. FM 92.4. O ponto da sintonia certa. Meditação de cada dia. Um tempo de ouvir a palavra de Deus para ajudar na vida espiritual. Irmãos, com amigos, com a sua Rádio Evangélica FM, certo não mantenha a irmandade, não agradeceu para a maneira que você está ligado com essa frequência de 92.4 MHz e a Rádio Evangélica aqui na emite a partir de Gabu para lá, onde você está acompanhando nesse momento de mais uma edição de bom espaço de meditação de cada dia, momento onde que nós lemos a palavra de Deus e nós tiramos lição para a nossa vida pessoal. Na convidar nesse momento para abrir a Bíblia junto comigo, para nós continuar a meditar num assunto muito importante que nós estamos nos últimos dias, nós estamos a pensar na vida de dois irmãos, Isaú e Jacó. E a boca acompanhando nas outras meditações que passam, você consegue entender mais fundo que não na papel dela hoje. Mas se hoje primeiro viagem também que você começar a ouvir nas meditação de cada dia, não agradeceu e não espera como Deus ainda bem abençoado, você conseguir aprender lição, que nós também não aprendi, a mim aprendi para a minha vida, entende como também e pode ser bom para ajudar na vida espiritual. Não leio só 3 versículos para não poder meditar nessa altura. Livro de Começada, e abro a Bíblia no livro de Começada, Gênesis na português, capítulo 25, nona lei, outro bias, versículo 32, 34, 32, 33 e 34. Esses 3 versículos que nona lei para não poder compartilhar lições profundas que eu descobri nesses versículos que levam a pensar e ajudam na minha vida para poder cuidar com manga de coisas, na manga de maneiras que não leva a minha vida. Entendo como também pode ser útil para minha querido rádio ouvinte, ele comanda olha como e bom também para poder repartir com essa meditação. Não leio aquilo que está escrito na palavra de Deus. Isaú falou: Jubi, não está quase para morrer. Que direito do primeiro filho na balinha? Jacó falou: jurmenta goste. E jurmenta, e bindi Jacó direito do primeiro filho. Jacó dá Isaú pão, o que guisar vermelho com parte fizão. E come, e bebe, e lanta, e vai. Assim, injustiça direito do primeiro filho. Nessa conversa, e tem manga de coisas importantes que não pode tirar uma lição para a nossa vida. Algum deles que tiram uma lição para a minha vida, como será parte que vou nessa meditação. E cedo, se era para pregações na igreja, não pode até chamar assim, coisa que Isaú injusti, ou coisa que Isaú despreza. Que ser o quê? Se direito de ser o primeiro filho. E pode ser também como a querido rádio ouvinte, nesse momento não ouvi falar sobre o direito do primeiro filho, e pode fazer grande sentido para você. Mas se não para no ouvir que palavra de Deus está a referir a respeito do primeiro filho, e tem manga de sentido. Na português está falado primogênito, na crioulo não traduzir para primeiro filho.
esse tem grande sentido, principalmente na cultura daquele povo judeu e também próprio na palavra de Deus, não podia olhar como Deus está dando valor especial para o primeiro filho de pecador, até o primeiro filho de Maria, até aí está parte como está bem tomar também em consideração o primeiro produto de labor de alguém, aquele que está cuide nesse trabalho. Então, isso significa como a exposição do primeiro filho e tem algum significado muito importante. Nesse caso, se nós ouvir na vida dos jovens e dos meninos, que era para menino, mas agora está na fase dos jovens, para ver que se já, que o outro é monteador e o outro fica sendo um bom cozinheiro na casa, não pude voltar um bocado mais para trás, para não lembrar como teve um nascimento muito estranho. Durante o período que estava na barriga de ser mamãe, comportamento que tinha lá e que era normal, a ponto de que Rebeca vai perguntar a Deus, o que não passa comigo? O que manda está dessa maneira? Então, ele mostrou como Rebeca própria afrontava a maneira que aqueles dois meninos não comportavam nessa barriga. E Deus vem contar como dois problemas que não bem lá. E logo depois que é bem pedido também, não nota um cenário estranho. Mas, riba de toda a situação, Isaú acaba de bem sair na posição de primeiro filho. Sabia aquilo que olhado, aquele primeiro filho que sai. Aquele outro é do seu irmão, Jacó, e é do segundo filho. Para poder entender, esse primeiro filho, como é que está sendo na cultura do povo de Deus naquele tempo? Não por tomar só alguns exemplos, e tem manga coisas, mas como no tempo de meditação é limitado, não caminho para cumprir demais, mas também não me para aquilo que nós escutamos, para ter entendimento, suma que não teve oportunidade de meditar para mangar tempo, não consegui entender algumas coisas, e que não olha como e bom, ajuda na vida, também e por ajudar a vida de no rádio 20. Se não jube no sentido de primogênito ou primeiro filho, não podia olhar como Deus está tomando aquela suma alguém que dá ordem para poder consagrado na alguma função especial dentro de coisas de Deus. E também na própria família, primeiro filho está pensado suma herdeiro direto de papé. Herdeiro é esse que aquilo na yarda se papé já não. Se contra papé morre, aquele primeiro filho macho, ele que não toma posição de autoridade de alguém mais importante dentro da família. Se tem alguma questão suma dividir yardança ou riqueza de ser papé, aquele primeiro filho está tendo mais vantagem, quer dizer, está tendo mais benefício e está recebendo mais coisas de melhor qualidade do que aqueles outros irmãos mais baixos. Primeiro filho, se não jubile na casa de reis, está sendo aquele alguém que na yarda trono desse papel. Na tempo antigo, assim que era, até em algumas culturas de nossa terra ali, onde que tem reinado que está falado regulado, onde que Jorson está passando para assumir aquela função de liderar uma comunidade. Dentro daquele Jorson, e tem uma família. Dentro da família, e tem um papel. Aquele papel está tendo filho. Aquele papel que está sob regra. Hora que morre, imediatamente, se primeiro filho mais grande, ele já não que tem a posição de herdar aquela posição de cedo regra. Boa, então, e era uma posição de destaque, e era uma posição de valor. Mas, o que isso tem a ver com a vida de Isaú ou Jacó? Jubi, olha que não merita nessa vida, nesse comportamento na barriga. Vou lembrar, se vou ler alguns versículos anteriores a esse que não lhe gosto, na começar a própria desse mesmo capítulo, vou nota como e tem uma guerra lá. Que ela leva a pensa como desde barriga de ser mamãe, e tem algum coisa que não concorre com outro, e tem algum junda na sua metade. Nunca se era realmente essa questão de posição de ser alguém mais importante naquela família. Mas, diante da situação de junda, o que não
pude nota, e parece como Isaú e ganha guerra dentro da barriga. Aquela guerra que passada na barriga, que manda Rebeca estava incomodado, aquela guerra que estava entre ele, Isaú com Jacó na barriga, Isaú conseguiu ganhar, e ganha naquela maneira. E conseguiu tomar aqui posição do primeiro filho. E ter a posição de ser alguém que na yarda diretamente se papé Isaac. Boja. Então, na primeira guerra, não pude falar como Isaú ganha aquela guerra. Entre aspas, no período que parece no período de inocência. Goste depois que sai para ali fora. Depois que cresce. E tem direito, ainda que bem tenha mais outra sorte, de se papé gostar dela. Bom, na meditação que passa, não fala como Isaac gostava de Isaú, sabia de montia, que carne que está disse. Então Isaac gostava de carne, então passa a gostar também de Isaú. Bom, outra vantagem que tem, para além de ser o primeiro filho de se papé, se papé não gosta dele, sabia até disse o produto que o papé gosta dele. Papé gosta de carne. Então, nesse caso, o que é que não podia olhar? Isaú tem tudo condição de coisas por ele direito. Boja, posição de primeiro filho está a seu alcance, amor de si papé está a seu lado, está a seu favor, mas e bem tem uma situação que acontece, toque Isaú, injuti é posição, injuti é autoridade, injuti é lugar que está nele, suma primeiro filho de Isaac. O que é por ensinar? O que é por ensinar para minha querido rádio 20? Sugutan só direito. Amigo bom, a os, na onde que nós está nele, na Deus, na Cristo, não tem uma posição muito especial. Qual que é a posição especial que não tem na Cristo? Não tem posição de yarda Fabia de Cristo junto com ele. Apóstolo Paulo papia sobre essa conversa. E fala, no cedo, que gente que na yarda junto com Cristo. E Cristo considerando, Hebreus papia sobre aquilo, suma se irmãos. Suma ele cedo, herdeiro direto de reino de papel, de glória de si pai. E cuidem a querido radio 20, para não poder ser gente que está na exposição de co-herdeiro, que está para aqui na yarda junto com Cristo. Mas possível que está bem acontecer. Outra hora, olha que para meditar na situação. Nota como, e teve alguns momentos na minha vida, de que nunca muito tomar em consideração a exposição de grande valor que Deus põe nela. Outra hora me sinto útil, me se pensa, não, é coisa de vida de crentidade própria, e cá tão de grande valor assim. Mas, meditar na vida de Isaú, na maneira que injuti, posição que tem suma primeiro filho, que lhe chamou atenção. Misti para querido rádio 20 também, presta bastante atenção. Posição que Deus põe nesse reino, pai chamando de seu filho, de chamando aqueles que podem bem yarda junto com ele, e capaz de como não merece, mas sabia de respeito ou merecimento que não recebi de seu próprio filho, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Se a mim não entende aquilo direito, qualquer coisa pode bem pôr, não te lá. Suma que Isaú, e cá reconhece a exposição que tem, suma primeiro filho. O que faz? Injutil que posição. Mas que faz? Que leva na injutil? Que lá também um chamar de atenção. E tem fome. Na meditação que passa no papel sobre diferentes tipos de fome, e a não torna toca mais que parte para não pensar calcular de fome, outra hora está levando também na injutil coisas importantes que não recebi de Deus. Manga de acordar de coisas, está agindo na nossa vida, está levando na um sentimento, suma nós estamos orgulhados, não acordar de fome que não está dia, tão intenso, tão intenso. Eu vi só que quiser o próprio pontal, na versículo 32, e punta que direito de primeiro filho na balinha. Boja, essa é uma pergunta
que dir para responder com certeza e na balim suma filho mais importante, mas e cá olhar uma coisa importante e olha o que é mais importante para ele naquele momento e para acabar com a fome que está na sua barriga. Minha querido rádio ouvinte, qual situação que nós estamos nela hoje? Será que nós tentamos a ponto de nós começar a discutir posição que nós temos, que Deus põe nela na Cristo? Quanto gente com fome, com outras coisas que acabam ali, e leva eles da costa para a posição que tem na Cristo, é riba para o mundo. Para bem se satisfazer aquele desejo que está na sua coração. Que fome garante, mas para coisas que acabam ali, para coisas de pouco valor. Pouco valor, coisa desse mundo, que não acaba na poucos dias, não acaba na poucos anos. Mas aquela posição que Deus cuidiu para nós não poder estar nele, para ir junto com Cristo, que ela nunca mais vai acabar. Alguém pode perguntar, mas o que vida de crentindade na Bali? O que vida de protestantindade na Bali? Alguém até pode perguntar, mas qual que valor que tem de ir para a igreja dia domingo? Qual que serventia que aquilo tem para mim? Isso é importante que não faz nada. Meu irmão, posição que a mim tem, posição que a Bobo tem na Cristo, que Cristo colocaram nele diante de Deus, não cabe dizer qualquer outra fome que acaba ali e por não discutir essa posição ao ponto de não trocar para entrar naquilo que acaba ali. Isaú discutir se posição de primeiro filho. Minha querido rádio ouvinte, se eu ler essa história, boa nota como depois que Isaú come aquela comida com o irmão Bindal, antes de comer próprio, aquilo põe uma condição. Ele fala, jurmenta? Jurmenta, mas aquele momento que diz jurmenta, irmão fala, jurmenta gosta, que amanhã, que depois comer o babi, binda, já, o dita, o descanso, não. Nós temos que ficar gosto, mas com juramento. Juramento significa para ficar negócio com assinatura na no dia da nota assina um documento fala bom ensina mostra como concorda ou é assim que livre cedo juramento naquele tempo que lá está mudado se não pensa na palavra jura que a Bíblia está para sobre aquilo também e fundo é um assunto muito grande mas não tocar um bocado para não meditação para não completar no pensamento nesse momento e uma declaração que não está fazendo para um assunto de como e cannabis muda de qualquer maneira. Ora que nós jura para coisa, não deve tomar sentido para não poder bem cumprir aquilo. Mas, se nós falhos, não está yara, não está dizendo que não papia. Situação está bem chegando diante, não está dizendo que não jura. Jesus, no irmão garante e que humana atenção e fala, cano juramenta. E que como é proibido por causa juramento, mas para via de amigo bom não ser fraco, não está bem cair naquele erro, e que humana atenção e prevenindo, e melhor para cá no juramento, para via se no juramento não cabe poder cumprir que juramento, o que é que não te sirva na cabeça? Condenação. Para via na meter na cabeça, não custa, quem cana bem poder cumprir, se bem poder cumprir, não te se condenação para a minha vida. Jesus fala, cá não faz aquilo. Se não faz aquilo, não te diz mal para nós próprio cabeça. Logo, Isaú, boia, e cá presta atenção. Irmão fala, jura? Não quer saber qual palavras que papel para declarar como gosta ele que passa a ser irmão pequenino, e se irmão que ser Jacó, gosta que não passa a ser irmão grande. Mas, e faz aquele juramento. Mas antes de fazer ele jubir para aqui prisão que tem, e pensa, mas o que é ainda bem balino na próprio? Fome ainda bem matá-lo, se morrer com fome próprio, será que ainda bem chegar bem cedo, beneficiar que valor? Suma primeiro filho. Isaú pensava como aquele fome na matar. Meu irmão, calcular de situação, calcular de fome que a mim tem na ossa. Quem pode pensar como é na acabar com a minha vida? É um alerta importante para mim que bom. Ora que passa uma situação que passa como e não engole na vida, e não acaba com nós goste. Não tem coisa que deve fixar claro na nossa cabeça. Não lembra como não tem no irmão garante que está defendendo para nós, que está intercedendo para nós, que é do Cristo. Ora que o problema parte como isso é tão forte, suma aquele fome na barriga de Isaú e me se devorando, tô que não pude pensar como não, é doença ali, não bem aguenta. Não quer saber como está passando aquilo lá, a minha hora que está doente, a primeira coisa que está pensando, não é doença ali que não leva a enganar. Então começando a ouvir, revisar minha vida, para acertar coisas que está direito, dívida que não tem, pecados nunca confessar, para revisar direito, para bem até pensar, bom, e por bem ser esse que não leva. Mas na medita nessa vida de jovem,
nota como é dos formas que tem que tomar sentido com ela. Para cá de ali controla a minha vida, a ponto de impir de controle, começar a papel que é cadibra de papel. A ponto de começar a mistir que é cadibra de mistir. Para ver que tem uma posição muito importante na uso de Deus. A mim que alguém cuide para Deus. A boi que alguém cuide para Deus. Por suma irmão de Cristo. Bíblia fala Cristo que tem vergonha de chamar seu irmão. Eu vi que tinha fraqueza, que tinha pecado, tudo tinha cobardice. Mas riba de aquilo. Jesus está falando a mim seu irmão. E dá direito de ir junto com ele. Que não é esse mundo que não bem troca aqui posição? Que? Mas se não para no júbilo, não fica até com tristeza. Fabia, e tem manga de gente que em um momento Deus e caplinteles não acordar de vida cabalido. E abre seu olho e reparar. É sentir, experimentar vida de comunhão com Deus. É sentir como é que isso é do bom. Vive livre de medo, livre de Irã, livre de Satanás, livre de outros tipos de vícios, de prostituição, de vidas que acabam ali. Engaba Deus, experimenta vida em comunhão com Deus. Mas é que toma sentido com que posição de que está nela. É como se enjutir um bocado, fome como saber um bocado. A ponto de que fome torna tão grande, enjutir que posição de que está nela, a está longe de Deus. Meu irmão, aquilo é triste demais. Se tem coisa triste, aquilo é coisa triste. Aí, sabia, a hora que não tem posição que nós estamos na Cristo, na Deus, toca no da costa, no riba atrás. Tiago fala como é difícil para tornar riba mais. E próprio Satanás que está bem dizendo para não capler. E está marando dobro daquilo que marando para primeiro. Ele comanda amigo bom irmão. Que não tem posição que Deus e põe nele na Cristo. Não dá o valor, não mantila. Não mantém firme na exposição. Não vicia qualquer coisa que na tormentando, na me estou pinchando para tomar decisão precipitada, isso é do irmão de Isaú. Irmão fala no versículo 33. Jurmenta goste. Que fala? Fica tarde, e jurmenta. Olha, depois que jurmenta, irmão faz o quê? E dá comida. Que ele mude por meio que parte do fisão. E dá aquilo. Que Isaú faz aquilo? E come, e bebe, e lanta, e vai esse caminho. E vai esse caminho satisfeito. Assim que parte. Mas se você ver continuidade de vida de Isaú, a palavra de Deus fala como assim injustiça direito do primeiro filho. Aquilo é que triste na situação. Meu irmão, que não justiça posição que não tem. Boja, hoje aqui Isaú bem me sirva para a exposição do primeiro filho. Pensa na outra oportunidade, não teremos um momento de ouvir aquilo também. Para não ler. E um cenário muito triste. Muito triste. Imagina, ao ponto de bem ser agora mais grande, para fazer não por falar era bambocar mais novo, e passa alguns anos, e bem chega um momento que as danças devem dividir entre elas com o seu irmão grande. Aliás, que era para irmãozinho, mas agora que passa a ser irmão grande. Cenário vira. Não maneira que ele próprio consegue entender. E parte para como gosta e benção na bem para ver papai amar, você lembra? Papai e amar, ele gosta dela. Papai se como estar com poucos dias para vir morrer. E falar, vai montar, aquele carne que eu vou fazer para bem comer, depois de abençoar o seu manhã primeiro filho. Meu irmão, se não justo o que nós estamos nela, não yara, na passos que não anda, não perde. E se não perde, para tornar bem recuperar, é muito difícil. Ele comanda, amigo bom, não precisa de estar muito atento. Muito atento. Não tem manga de gente que tem bênçãos que Deus dá a eles. Mas disse outro cordado de fomes que acaba ali e tira eles na que posição de que bênção de que estava nela. Não por tomar um exemplo. Quanto gente que Deus abençoa com bom porta de casamento. Mas disse fomes bacatela, fome de coisas sem valor, fome de coisas passageiros, é perder, enjuti, se porta de casamento. Tanto na lar de homem, como na lar de mulher. A e cá com casamento, e cá com família, e cá com nada. E cá com vida com Deus. E dá na tudo. Para ver que? Para ver enjuti aquilo que Deus te dá. A palavra de Deus fala como aquilo que hoje é mulher e hoje é um custa bom. Não por isso realmente entender como aquilo que hoje é homem. Para ver na dia da hoje, fica fácil para o homem íntegro, fiel, que não ama, que não trata uma mulher.
É difícil para você também, mulher fiel. Mas se você conseguir aquela oportunidade, será que você não é bem útil? Alguns de nós, para fome de coisas que acabam ali, enjutecer a porta de casamento. Alguém pode perguntar, mas calcular de fome também que está tendo nessa questão de casamento. E tem. Fome de vai jumbar na bancada, em vez de sentar jumbar com a mulher. Fome de vai gastar dinheiro na taberna, em vez de sentar comprar uma coisa que precisa para a família. Fome de começar a jutar a mulher, começar a gritar com ela, ou grita mal com ela, com o homem, desprezar, não atender, se uma homem, se uma mulher, começar a entrar em outras coisas que acabam ali. Escoldar de fome, pode pôr, desvalorizar a posição que Deus põe nela. O que amigo você deve fazer diante de situação suma essa? Não vicia. Não vicia na postura. Não vicia a fome que está dentro de nós. Não vicia sentimento que está ficando a chorar dentro de nós. A mim próprio, em casa de que quiser, ou vai fazer aquele dia na mata, o quanto tempo que fica na mata, tô aqui sair de lá cansado, latido. Aquilo talvez eu puder até ensinar alguma coisa. Onde que não está bem nela, e por te ensino, acordar de fome, que pode vir levar a tomar decisão precipitado, sem pensar direito. Que lá deve servir de lição para mim, para não jubi, não é que não tem andar nela. Onde é que não está bem? Qual companhia que não está nela? Companheirasco, palavra certa. Qual companheirasco que não está nela? Qual amizade que não está nela? Será que não te ensino fome, que pode vir levar a posição que não está nela? Se não nota como não vai na caminho que está direito, que não te ensino câncer espiritual, que não te ensino fraqueza espiritual, que não põe no desespero, não tem ainda a oportunidade de não riba atrás. Se não quer riba atrás no tempo certo, toque não vai não cortar a meta na mão maneira, e está difícil para riba. E está difícil para riba. E tem manga no irmãos. Conjunte-se a posição que Deus põe eles na Cristo Jesus, é abandonar, é desviar, Satanás rataja sua vida a os, é que está mais nesse mundo. Aqueles que estão nesse mundo, ainda é na lupo-lupi, por sua vida, mas não em situação, hora que o obsiduno, e está dando pena na coração. Então, enquanto amigo não está firme, palavra de Deus fala, para não jubi direito na cabeça, para não jubi direito, para não vir da tapada também, para não jubi exemplo de Zaú, para não jutinde que não está nela os. Cano diga além daquilo que Deus permite para nós. Cano guerreia para aquilo que quer de nós. Cano usa manobras que é justo para chegar em alguma posição que quer ser justo. Para Deus e ajudar cada um de nós. Para nós ser homens com mulheres que não amam Deus. Homens com mulheres que não respeitam a posição que Deus e põe nela para vir de si favor. Para vir de si favor. Quanto vitória que Deus dá no nessa vida. A mim por lembrar para minha cabeça manga de lutas que passa. Isaú teve luta lá na barriga do seu irmão. Deus dá a vitória e conseguiu ganhar. Está quase para chegar no momento de tomar yardança. Injute aquela posição de yardança. Meu irmão, o que é que nós estamos injutando no dia de hoje? E momento para mim que não para, não pensa. Será que não deve continuar dessa maneira? Ou não deve riba para trás? Calcular de forma que não dominamos. Calcular visão de posição que não tem na Deus através de Cristo. Não dá valor. Não dá valor, não vive de acordo com aquela posição. Para não viver como filhos de Deus. Para não viver como aqueles que não vêm yarda com Cristo. Aqueles que não vêm yarda agora com Cristo, como é que ele está? Condição está lá. Condição está lá. Se nunca pega texto na anda direito com Cristo, nunca não pode andar com ele. Se não querido rádio 20 também nunca pega texto na anda com Cristo, nunca não bem pode andar com ele. Nunca não pode. A mim também nunca não pode. Ele comanda amigo bom, não tem que pegar texto, não anda direito com Deus, na posição que ele põe na Cristo, para não andar com o coração humilde e grato para aquilo que ele dá. Para nível que ajudar não chega na nossa vida espiritual. Canon jutekila, não continua a andar naquela cada dia que o sol na mansa. Amém? Para Deus abençoar. Ndija para Deus abençoar. Ndija para Deus abençoar. Para ajudar a pensar de alguém que está vigilante com fomes de coisas que não tiram na posição importante que Deus tem para mim. Minha querido rádio 20, para Deus ajudar para você também alguém que não ser vigilante, que não está atento com o acordar de fome, que pode vir por juti, aquilo que você na os, por favor de Deus na sua vida. Amém? Para Deus abençoar,
dia a continuação de bom dia, para não continuar a pensar atentamente nessas palavras. Continua ligado com 92.4 MHz e o Rádio Evangélica a partir de Gabo, para lá, não é que você está nela. Vou acabar de escutar. Tempo de meditação de alma. Para Deus te abençoe. Noventa e dois ponto quatro. Rádio com compromisso